Agora, a maldição de família, pessoas que fizeram mal para os outros e tu vai pagar por isso? É justo isso? Isso não existe. Eles vão pagar, eles vão estar com a consciência tranquila. Pagar é uma palavra muito forte, mas eles são responsáveis pelo que eles fizeram, não vocês. Olá, eu sou a Rochelle. Seja sempre muito bem-vindo ao canal Fenomenal RS para o nosso Evangelho do Dia. Segundou para o Evangelho no Lar às 11 da manhã para começar a semana com o pé direito. Sim, senhora, com a nossa chinelada pedagógica, nosso puxão de orelha, que afinal temos direito, né? Afinal, nós tivemos o nosso estimado irmão maior, Jesus Cristo, que nos trouxe muitas mensagens e as pessoas não leem, não entendem, e quem entende não bota em prática, abstrai e finge demência. Então, nós estamos aqui para ler o Evangelho, trazido por Allan Kardec, e colocar em prática as palavras trazidas pelos espíritos através de Allan Kardec, que, por coincidência, são os ensinamentos do Cristo, senhoras e senhores. Ou seja, ser espírita não é coisa do Satanás, nós somos cristãos também, nós acreditamos e seguimos Jesus, o Cristo. Tá bom? Antepassados é que tem maldição de família distante, entendeu? Gente, isso não existe. Desculpa. É que a gente já falou meio por cima, mas a gente não direcionou, tá? Gente, cada espírito é responsável pela sua existência, pelos seus atos. Essa informação de maldição de família é um dogma que foi colocado para que as pessoas aceitem algumas condições em que elas vivem. A gente vê muito esse desenrolar dessas maldições familiares nas constelação familiar, né? Gente, o que pode acontecer é nós termos, eu vou falar como, eu não tô falando assim de vozes da minha cabeça, tá? Eu vou falar baseado no estudo do espiritismo, no estudo da psicanálise, que eu sou psicanalista e hipnóloga, tá? Bom, eu não tô falando por alto. Também não estou dizendo que eu estou coberta de razão, mas vamos para a razão. Vamos para o lado da razão, tá? Nós temos no nosso interior, no nosso subconsciente, nosso inconsciente, crenças limitantes que nos colocam em condições aonde são como tradições boas de família. Nós temos as más. E a forma de pensar que vem naquela sequência da família. A minha bisavó fazia assim, a minha avó fazia assim, a minha mãe fazia assim, e eu faço assim. De bom ou de ruim, nada tu vai pagar nessa existência com essa maldição de família, não existe isso. Por exemplo, o teu avô, bisavô, tataravô, ele era uma pessoa de muitas posses, mas ele era um homem que abusava das escravizadas, judiava dos escravizados. E isso aí trouxe, junto com essas muitas posses, ele tinha muito poder. Então criou-se história, vamos botar assim, que teria se criado
uma maldição na família, porque essas pessoas dessa família abastada faziam o mal para os outros. E esse dinheiro, essa herança que foi recebida, esse dinheiro que foi adquirido em outros tempos, agora tudo que tu recebe da tua família é fruto daquele ato aonde eles judiavam dos escravizados, tá? Porém, os nossos antepassados, assim como nós, temos a nossa responsabilidade sobre esse ato. Essa responsabilidade ela não passa, não é hereditário. Lembra quando nós falamos das famílias espirituais e das famílias materiais? Pois é. Essa pessoa foi teu antepassado nessa existência dele. Tu não deve nada pelo erro dele. O que pode acontecer, pode, mas é uma hipótese, tá? Que nós sejamos a reencarnação daquela pessoa que fez o mal lá atrás. E nós viemos trazendo essa carga e esse débito para com a humanidade de fazer o bem agora, de nos transformarmos agora. Mas isso não é maldição de família. Isso é consciência do espírito, do próprio espírito, que veio para passar por essas provações. Ninguém vai se responsabilizar pelos nossos erros. A única coisa que a gente precisa daqui para frente é na criação, por exemplo, dos nossos filhos e nos nossos atos, fazermos isso de forma responsável para não torná-los espíritos sofredores ainda em vida. Vocês conseguem entender que as pessoas dizem que existe maldição de família, mas o espírito é único, independente, tem livre-arbítrio, e ele tem a sua consciência. E é essa consciência que vai cobrar a ele, não os outros. Honremos os antepassados. Mas cada um tem o seu potinho. Eu já falei para vocês, nós somos únicos. Somos espíritos únicos. O nosso espírito não é devedor de outro espírito, de outros espíritos, ou da egrégora que formou esse espírito, ou dessa família carnal que passou uma existência aqui na Terra e fez o mal. Ele vai responder por esse mal. Não é tu. Sabe lá o que tu estava fazendo naquela época? Tu estava até fazendo outra coisa. E agora tu vai ter uma maldição de família. Isso é coisa para botar medo nas pessoas, para arrancar dinheiro das pessoas. Isso não é verdade. Não é verdade. A gente não fala da imortalidade da alma. A gente não fala da pluralidade das existências. Mas a gente não fala que nós somos espíritos únicos e somos nós os responsáveis pelo nosso caminho. Pode existir a crença limitante que está lá no teu inconsciente, algum impulso, alguma coisa, mas isso não é hereditário. É porque tu aprendeu, depois de nascido aqui, tu aprendeu a ser como a tua avó, como a tua bisavó, como a tua tataravó. Isso não é maldição. Isso é um pensamento regresso, que hoje em dia certas coisas não cabem mais. Mas tu é responsável pela tua existência. Agora, a maldição de família, pessoas que fizeram mal para os outros, e tu vai pagar por isso? É justo isso? Isso não existe. Eles vão pagar, eles vão estar com a consciência tranquila. Pagar é uma palavra muito forte, mas eles são responsáveis pelo que eles fizeram, não vocês. Não existe essa
coisa de maldição de família. Não existe. Tá? Se alguém quer te cobrar, se alguém quer fazer um trabalho, fazer isso, fazer aquilo, porque tu tem uma maldição de família, é mentira. Somos espíritos únicos e os únicos responsáveis pela nossa existência, pela nossa evolução, não a dos outros. E mesmo que tu seja a reencarnação de uma pessoa que fez o mal, que por acaso com certeza somos, porque se fôssemos anjinhos estaríamos no céu. Aí é outra conversa. Aí é outra conversa. Ah, em outra existência eu estive lá no Holocausto. Não é a tua família que está pagando isso. Tu estás reencarnando para conseguir resgatar todo o mal que tu fez ou que foi feito pelas tuas mãos. Mas é tu, não é a tua família. Não é maldição de família. É algo que tu fizeste na outra existência que agora a tua consciência, dentro do teu projeto reencarnatório, foi feito esse combinado para que tu viesse resgatar isso que tu fizeste de mal para os outros. Tu, não é a tua família, é tu. Ó, meu pai era judiado pelo meu avô e judiou muito de todos nós. Aí pensei em maldição hereditária. Não. Os filhos são espelhos dos pais. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado a forma como nós agimos enquanto estamos criando, né, enquanto estamos educando os nossos filhos. Porque por mais errado que nós estejamos fazendo, os nossos filhos nos veem como modelo. E para eles, tudo que a gente faz é certo. Também não é voz da minha cabeça, gente. Tô falando como especialista, tá? Que bom, né, explicar isso, pois assim vamos tirar da cabeça que isso não é verdade, na maldição passa de geração para geração. Não, de jeito nenhum. Concordo plenamente. Obrigado, Raquel. Também achei importante. Gente, eu não sou a dona da verdade, mas eu estou indo pelo raciocínio lógico, tá? Lógico, tendo em base os meus estudos em pedagogia, em hipnose, em psicanálise e também no estudo da espiritualidade, tá? Não estou adivinhando aqui, eu não estou falando de forma leviana, tá bom? Eu achava que maldição fosse aquilo que carregamos nos genes. Mas, Nene, mas nem a nossa genética, ela é... Como é que eu vou te dizer? Se não for... Por exemplo, assim, ó, tu tem uma família toda que tem problemas de câncer de intestino. Se o combinado não for para tu também passar por esse processo, tu não é obrigado a ter câncer de intestino. Se não é para tu passar por esse processo. Ai, mas o meu avô teve, o meu pai teve e eu vou ter também. Não. Não se tu precisar passar por esse processo. Ah, mas eu tenho predisposição. Com certeza, tem. Então é o teu papel cuidar para que não aconteça. E mesmo que tenha predisposição genética, se não é o teu caminho, não vai acontecer. Mas se tu sabe que tu tem a predisposição genética, presta atenção. A gente tem que prestar atenção. Bom dia, Ju. Vamos lá. Eu utilizo o site evangeliocardec.com.br, onde abre uma mensagem ao acaso do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui é o que nós lemos na sexta-feira.
Caracteres do verdadeiro profeta. Quem quiser acompanhar, capítulo 21, falsos cristos e falsos profetas, instruções dos espíritos, Erasto, Paris, 1862. Eu gosto muito do Erasto, que ele é muito, ele não dá muita volta, né? Desconfiai dos falsos profetas. Essa recomendação útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade. Porque nesses momentos uma multidão de ambiciosos e farsantes se arvoram em reformadores e messias. É contra estes impostores que se deve estar em guarda, e o dever de todo homem honesto é desmascará-lo. Tirai ainda esta outra consequência: se ele estiver, pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, abaixo do papel que se arroga, ou do personagem cujo nome se utiliza, não passa de um farsante de baixa classe que não sabe sequer imitar o seu modelo. Os outros, enquanto os falsos profetas se apresentam por si mesmos como enviados de Deus. Os primeiros são humildes e modestos, os segundos cheios de si e orgulhosos, falam com arrogância e, como todos os mentirosos, parecem sempre receosos de não serem aceitos. Já se viram desses impostores apresentando-se como apóstolos de Cristo, outros como o próprio Cristo, e para uma vergonha da humanidade, encontraram pessoas bastante crédulas para aceitarem as suas imposturas. Uma observação bem simples, entretanto, bastaria para abrir os olhos dos mais cegos. Se o Cristo reencarnasse na Terra, o faria com todo o seu poder e suas virtudes, a menos que se admita, o que seria absurdo, que ele houvesse degenerado. Ora, da mesma maneira que se tirarmos a Deus um de seus atributos, já não teremos Deus. Se tirarmos uma só das virtudes de Cristo, não mais o teremos. Estes que se apresentam como Cristo revelam todas as suas virtudes? Eis a questão. Observai-vos, sondai-lhes os pensamentos e os atos, e verificareis que lhes faltam, sobretudo, as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, enquanto lhes sobram as que ele não tinha, cupidez e o orgulho. Notai ainda que neste momento existem em diversos países muitos pretensos Cristos, como há também numerosos pretensos Elias, supostos São João e São Pedro, que necessariamente não pode ser todos verdadeiros. Podeis estar certo de que os exploradores da credulidade, que acham cômodo viver às expensas daqueles que lhe dão ouvidos. Desconfiai, portanto, dos falsos profetas, sobretudo numa época de renovação, porque muitos impostores se apresentarão como enviados de Deus. São os que buscam uma vaidosa satisfação sobre a terra, mas poder estar certo de uma terrível justiça os espera. Vocês viram a grandiosidade desse texto? É a mesma coisa que nós estávamos falando. Por exemplo, esses falsos profetas, aqui não está dizendo que são os seus descendentes que vão viver uma terrível justiça. São eles próprios. Pessoal, as pessoas que vêm trazer a palavra, a verdade, o entendimento, poucos são escutadas. Porque não trazem o maravilhoso do plano espiritual, ou não trazem algo que vai te colocar medo e vai te intimidar.
não vai botar caraminholas infundadas na cabeça das pessoas. Nós temos, não estou dizendo que eu sou, tá? Eu estou aqui conversando com vocês e a gente está estudando o Evangelho. Eu só tenho a posição aqui que eu estou falando. Mas eu não tenho a pretensão de dizer que eu sou profeta ou sou enviado. Não. A gente tem que vir falar com vocês, conversar com vocês, ler e explicar as coisas aqui de maneira clara, mas com altruísmo. Não é para vocês seguirem cegamente o que eu estou falando. Sobre o que nós falamos das maldições de família, eu estou falando o meu entendimento sobre o assunto. Eu não estou falando que eu estou certa. Eu estou falando do meu entendimento de acordo com o que eu estudei. De acordo com o que eu cheguei a essa conclusão. E, de fato, eu acho um absurdo. Isso é mais uma forma de manipular as pessoas, de ganhar dinheiro das pessoas, de apavorar as pessoas. Que eu chego para ti e falo, fulano, o problema é que tu tem uma maldição de família. O que tu vai fazer? Tu sabe que se for uma maldição de... Olha o absurdo. Uma maldição de família tem a ver com pessoas que já foram. Olha o peso que coloca sobre os ombros de alguém. Isso. E essa pessoa, para viver bem, ao invés dessa pessoa que falou em maldição, ao invés de dizer, não, vamos estudar, vamos entender como é que funciona, vamos entender as palavras, vamos entender como a espiritualidade, como as leis do universo funcionam, e tu vai ver que não existe isso de maldição de família. Não, mas assim, ó, eu vou fazer aqui sei lá, eu vou arrumar isso aí. Quem é a gente? Quem somos nós na fila do pão para arrumar a vida dos outros? Para começo de conversa, tá? Aí eu vou cobrar R$1.000 para desfazer essa tua maldição de família. E dinheiro paga. Se realmente existisse uma maldição, tu acha que alguém tão pecador, tão imperfeito quanto quem gerou essa maldição é capaz de mandar nos espíritos, porque os espíritos não são nossos empregados e eles não trabalham de acordo com a nossa vontade, para ir lá e desfazer esse nó? É para pegar dinheiro e para ganhar fama. Parem de dar ouvido para essas pessoas que querem só colocar medo e ideias infundadas na cabeça de vocês. Aonde está escrito... Por favor, se alguém conhece algum texto que fale sobre maldição de família, por gentileza, que não seja de romance. Romance, não. Eu quero o livro de teologia, eu quero o livro no espiritismo. Por favor, me mande o texto onde fala em maldição de família e não na individualidade do espírito. Pode me mandar, que eu venho aqui e me retrato. Quase o mesmo como batem nos falsos, como os bons espíritos nos alertam sobre os falsos profetas. Gente, vocês viram, não sou eu que escolho os textos. Aí a Rochelle só fala sobre falsos profetas.
A Rochelle só fala sobre falsos profetas. A Rochelle acha que ele é a escolhida. Não, não sou eu. Vocês viram, não sou eu que escolho. E a semana passada, eu acho que foram dois textos que falaram. Pelo menos uma vez por semana sai sobre falsos profetas. E hoje, a nossa meia hora que a gente estava conversando foi justamente sobre as maldições de família, sobre que isso é colocado nas pessoas para as pessoas sentirem medo, para as pessoas aceitarem as suas condições, porque é uma maldição de família. Repito, me tragam o texto onde isso seja pelo menos uma teoria. Pelo menos uma teoria. Dizem que está na Bíblia. Eu me pergunto se existe, começou com meu tataravô ou com meu pai. Como saber onde começa até a quarta geração? Estranho determinado. Mas eu vi, é aquele negócio. O teu bisavô é responsável pelos atos dele. Não é tu que é responsável. A não ser que tu seja a reencarnação dele e veio para resgatar isso. Hoje esclareci muita coisa na minha cabeça, obrigada. E eu que agradeço, gente. Lembrando, não sou a dona da verdade, eu estou falando sobre o que eu já aprendi sobre espiritualidade e estou utilizando o meu conhecimento na área da psicanálise e da hipnose, tá? Não sou a dona da verdade. Aproveita que tu tá com curiosidade e procura. Aproveita que tu tá com curiosidade, que te tocou e coisa e tal, busca no Google, mas não vai no primeiro que às vezes é o patrocinado, é furada. Vai vendo, vai assistindo, vai vendo, para ver se fecha. E não sou eu que tenho que trazer o ponto final para vocês. Eu tenho que ser o sal. O sal no sentido de despertar em vocês a sede de ir atrás de água. Não é para... Ah, não, a Rochelle falou, tá falado. Não, Deus me livre. Não mesmo. Mas é o que eu entendi sobre o assunto, é isso. Posso estar errada, mas para mim faz sentido. Daí, né? Sabemos disso, é por isso que estamos aqui. Dedão. Sou uma aprendiz. Sou uma aprendiz. Mas para aí. Eu sou uma aprendiz, tá? Mas eu não tenho o desplante de dizer para vocês que eu não sei nada. O que eu sei, eu passo para vocês. E eu estou... Sônia, Deus não dá fardos pesados para ombros fracos. Ok? Senhoras e senhores, eu gostaria de agradecer a participação de todos, a paciência com a minha pessoa, tá? Gostaria de dizer que eu fiquei muito feliz quando eu vi que o nosso evangelho de sexta-feira teve 100 visualizações sobre a caridade material e a caridade moral. Se tu não assistiu, Raquel, tá chegando agora, eu tenho aqui no canal uma playlist só de evangelho, tá? Então estão todos os evangelhos que foram feitos aqui no YouTube, estão todos lá. Daí, se tu quiser assistir, vai dando uma olhada, é atemporal, sabe? São reflexões que a gente traz para o nosso dia a dia aqui das palavras do Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos vigiando os pensamentos, orai e vigiai. Orai, vigiai e instruí-vos. São 3. Sexta-feira foi muito bom. Tá bom? Um beijo a todos vocês. Deus abençoe. Até amanhã.